Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã e mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A palavra de hoje, dessa quinta-feira, está no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz o seguinte, olha só. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Ou seja, o barco estava sofrendo porque havia muitas ondas, o vento forte, e Jesus estava orando, vendo, observando tudo aquilo ali. E eu fico pensando nesses discípulos que estavam dentro do barco, sem Jesus, ali junto com eles, e sendo castigados pela onda do mar. Muitos de nós caminhamos castigados todos os dias e Jesus está de longe observando, só olhando o que nós vamos fazer, quais serão as nossas reações diante de tantos momentos de desespero, de tantos momentos de frustrações, de tantos momentos de medo, de pânico em que nós vivemos no mundo atual. Quem não está com medo de algumas crises que podem vir a ocorrer? Quem não ficou com medo das crises que podiam estar acontecendo com o nosso país diante das eleições, por exemplo? Porém, Jesus está observando qual é a nossa reação. O que acontece? Nós trouxemos aqui, a Bíblia trouxe um barco, mas o que acontece quando o nosso casamento está castigado pelas ondas do mar? O que acontece quando nós estamos dentro de um casamento fustigado, como diz aqui a palavra de Deus? O que acontece quando a gente está aqui fustigado pelas ondas no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa vida financeira? Quando a gente se vê aprisionados com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos? O que acontece quando a gente se sente ameaçado pelas circunstâncias do dia? O que acontece quando realmente tudo no nosso dia parece estar nos ameaçando? Qual é a nossa reação? Jesus está lá no monte, orando e olhando para aquilo, pensando assim, filho, qual vai ser a tua reação nesse dia? Você vai ser explosivo? Você vai sair xingando todo mundo? Vai sair querendo matar todo mundo? Você vai pular do barco? Vai abandonar tudo? Vai deixar tudo para trás, filho? Você vai abandonar todas as coisas que você construiu até agora? Uma ordem que eu dei de você entrar nesse barco, fui eu que dei uma ordem para você entrar aí. Talvez você está passando por tudo isso porque fui eu que dei uma ordem para você, mas é porque eu sabia que você tem capacidade, eu te conheço, eu sei que você é forte, eu sei que você tem coragem para enfrentar isso. Mas o que você vai fazer? Você vai fugir? Imagina que nós tínhamos ali discípulos com medo, nós tínhamos ali discípulos com personalidades diferentes, pessoas que estavam ali dentro, cada um tem uma reação, cada um vai reagir de uma maneira a uma determinada situação. Eu vou reagir a uma determinada situação de um jeito, você para a mesma situação vai reagir diferente. Pedro ele era o mais hiperativo do grupo. Pedro era aquele cara que fazia todas as coisas, avançava, era aquele cara que a gente fala de impulsivo. Pedro tinha sua impulsividade. Imagina Pedro nesse barco, talvez quando Pedro viu que as ondas começaram a castigar o barco e que o barco podia afundar, ele foi o primeiro a começar a pegar um balde e tirar água ali de dentro. Por quê? Porque essa é a reação de Pedro, uma reação impulsiva. João era aquele cara que estava mais próximo de Jesus, era um discípulo do amor, como a gente costuma ouvir por aí. Era aquele que se sentava, que deitava no colo de Jesus, ele provavelmente teve uma reação totalmente diferente. Talvez ele foi ali, naquele momento, João falava assim, olha gente, calma, vamos orar, calma, vamos chamar por Jesus, calma, vamos entregar. Sempre tem aquele que a gente acha que é o mais espiritual de todos, né? E aí a gente, como foi Pedro e como era Pedro, talvez muitos de nós ainda ia falar assim, aqui orar, não é momento de orar não, fica quieto, nós estamos tudo morrendo aqui, quer orar. E aí João, de certo, está falando, calma, vamos orar para aquele que pode acalmar a tempestade, para aquele que pode acalmar o mar. E nós ainda talvez olhamos para João falando assim, ali ó, o espiritualzinho aí. E João olhando para aquilo, pensando, cara, Jesus está aqui, vamos chamar ele.
Então, querido, ali dentro daquele barco tem, do nosso barco, da nossa vida, dentro daquilo que nós vivemos, tem pessoas que vão reagir totalmente diferente, que vão ter reações diferentes a todas as circunstâncias. Porém, deixa eu te falar, por mais que você esteja sendo castigado, por mais que as coisas não estejam indo bem, Deus, Jesus, Espírito Santo estão com você. Assim como nessa passagem, Jesus estava no monte orando pelos seus, observando aquilo, vendo qual é a reação deles. E aí Jesus então diz, agora chegou a minha vez. Jesus vem andando sobre as águas, chama Pedro, e Pedro faz algo que só Jesus e Pedro fizeram, foi caminhar sobre as águas, até que Pedro tirou o foco de Jesus e afundou novamente. Então, querido, que você possa ter o foco em Jesus, acreditar e confiar que Ele está olhando para você, que independente das circunstâncias, de como está o seu barco, das coisas que estão acontecendo na sua vida, Jesus continua olhando para você. E no tempo certo, Ele vai aparecer, caminhando sobre as águas e chamando por você. E assim como Ele fez com Pedro, Ele vai chamar o teu nome e vai dizer, venha, sou eu, não tenha medo. Jesus vai dizer, ei filho, vem, não tenha medo. Senhor, mas o barco vai afundar, as ondas estão grandes demais. Ei, vem, não tenha medo. Talvez você vai dizer, cara, mas eu não aguento mais a minha vida, eu quero tirar a minha vida, não aguento mais. E o Senhor vai dizer, ei, calma, eu estou aqui, eu estava lá em cima no monte orando e olhando para você. E agora que eu vi que você vai ter uma atitude desesperada, eu vim aqui para dizer que você pode caminhar e pisar sobre essa circunstância. Você pode pisar sobre essa tempestade porque eu estou aqui. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei o que você tem vivido, mas eu só sei de uma coisa. As tempestades que nós vivemos, Jesus tem total autoridade para fazer elas parar e para nos fazer caminhar sobre elas, pisando sobre elas, pisando sobre os nossos inimigos e sobre as nossas dificuldades. Então, querido, lembre-se de uma coisa nesse dia. Não importam as tempestades, não importam os ventos, não importa se o teu barco parece que está afundando. Jesus ora por você. Jesus está olhando para você. E pode ter certeza absoluta que no tempo certo Ele vai descer do monte, Ele vai vir andando sobre as águas e Ele vai chamar o teu nome para que você também possa andar sobre as águas. Amém, querido? Uma excelente quinta-feira, com a graça de Jesus, que Ele possa te abençoar hoje e que a gente possa amanhã estar aqui juntos mais uma vez em mais um devocional, para que nós possamos, quem sabe, nos tornar um pouquinho mais parecido com aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Beijo grande, Deus te abençoe.